Você já se perguntou por que alguns homens despertam desejo com facilidade, enquanto outros, mesmo com boas intenções, acabam apenas como amigos ou com uma conexão que morre antes de começar? Talvez você tenha tentado ser o cara legal, atencioso, o que dá flores, o que está sempre disponível, e ainda assim, aquele impulso sexual, aquela tensão inevitável, nunca aconteceu. Essa é a realidade de muitos homens. Eles acreditam que desejo é algo que se ganha com paciência ou pedidos, quando na verdade, o desejo é algo que se desperta. Ele nasce do instinto, do subconsciente feminino, não da lógica. Se você chegou até aqui, é porque sente essa verdade. Existe um código oculto, uma lógica invisível que vai além de conselhos românticos e frases motivacionais. Desejo não é ativado pelo que você diz, mas pela forma como você existe, pela sua presença, pelo silêncio, pelo risco controlado que você representa, pela sensação que você provoca sem tocar. E hoje, você vai aprender exatamente como acionar esse estado. Não estamos falando de truques baratos. Estamos falando de psicologia profunda, de 5 gatilhos invisíveis. Mecanismos mentais que, quando ativados, desencadeiam desejo no corpo e na mente feminina de forma inevitável. Maquiavel descreveu isso com brutal clareza. Os homens são tão dominados pelas necessidades presentes que quem souber manipulá-las terá sempre vantagem sobre eles. Não vamos enganar ninguém, mas vamos entender essas necessidades, porque no terreno do desejo, elas são primitivas, muito mais poderosas do que a sociedade admite. Se você parar agora, continuará como os outros, aquele que dá demais, que espera demais e que acaba ignorado. Mas se continuar, vai enxergar o jogo por dentro. Vai ver como pensa o homem que não implora, que não pede espaço, mas que provoca um fogo que ela não consegue apagar. E para entender isso, te conto a história de um homem comum. Não era o mais bonito, nem o mais rico. Seu corpo não chamava atenção, mas por algum motivo, as mulheres mais difíceis, mais desejadas, acabavam obcecadas por ele. Ele não implorava, nunca corria atrás, não tentava impressionar. Ele apenas observava, escutava com profundidade, captava os medos dela, suas fraquezas, seus desejos ocultos, e quando agia, fazia isso com precisão, com calma, com pausas calculadas, como se cada gesto carregasse energia e intenção. Um dia, alguém perguntou qual era o segredo. Ele sorriu e respondeu: "Eu não tento fazer com que me desejem. Eu toco lugares dentro delas onde o desejo já existia, mas ninguém tinha alcançado." Ele não aprendeu sedução em vídeos ou fóruns. Aprendeu estudando psicologia humana, lendo Maquiavel, Carl Jung e os grandes estrategistas da mente, e descobriu algo que quase ninguém sabe. Existem regiões na psique feminina que não respondem a palavras bonitas, nem a presentes, nem a mensagens longas. Esses lugares são ativados por mistério, presença e controle emocional. E quando você aprende a acessar esses pontos, não precisa pedir nada. Ela é quem busca você. Agora, vamos à base. A fundação antes de ativar desejo. Entenda uma lei simples. Previsibilidade mata paixão. Mulheres são atraídas pelo que não conseguem decifrar. E o erro mais comum dos homens é se tornar um livro aberto logo no início. Revelam demais, contam tudo, expõem cada detalhe e se tornam previsíveis. Previsibilidade é conforto. Conforto é tédio. Maquiavel ensinava: jamais revele suas intenções por completo. No campo do desejo, isso não significa mentir. Significa administrar informação de forma estratégica. Seu erro: você se comporta como um manual. Sua solução: tornar-se um mistério, um enigma, alguém que oferece respostas, mas nunca todas. Não entregue sua história no primeiro encontro. Deixe perguntas no ar. Deixe espaço para a dúvida, para a imaginação. O homem disponível demais se transforma em mobília, presente, útil, mas invisível. O homem que cria incerteza emocional se transforma em obsessão. Ambivalência é a chave. Não é dizer não me importo, é dizer talvez com inteligência. É permitir interesse, mas sem entrega total. Essa é a tensão que cria desejo. Ela não sabe se te possui. Não consegue prever seus limites. Ela se torna investigadora e você vira o mistério. Porque desejo não nasce da segurança. Desejo nasce da dúvida. E quando ela está emocionalmente suspensa, ela começa a sentir. É nesse momento, quando ela não entende, mas sente, que o desejo começa a despertar. Pilar 2. Autoridade sexual silenciosa. O segundo pilar do desejo é a autoridade sexual silenciosa. Em nível primitivo, mulheres são atraídas por força, direção e capacidade de liderança. Não estou falando de agressividade ou dominação barata, mas de uma presença calma, firme,
que transmite algo simples e poderoso. Eu sei o que quero e sei como chegar lá, na vida e na intimidade. O erro de muitos homens, na tentativa de serem gentis, tornam-se passivos, não tomam iniciativa, esperam sinal para tudo. E isso mata o desejo. Maquiavel foi direto. Quem deseja ser obedecido deve saber comandar. No campo da sedução, comandar não é impor, é guiar, é criar tensão, é direcionar a energia, é transformar o encontro em uma dança liderada por você. Seu erro, agir como seguidor. Sua solução, tornar-se o diretor. E isso começa pelo corpo, postura firme, ombros soltos, olhar direto e estável, pausa, silêncio, presença. Você não precisa falar de sexo para carregar energia sexual. Ela está na maneira como você olha, como ocupa o espaço, como segura o silêncio sem desconforto. Quando falar, fale com intenção, sem pedir permissão, sem parecer que precisa da aprovação dela. Não diga, será que você quer sair comigo um dia? Diga, vamos a um lugar, você vai gostar. Não é ordem, é confiança. E confiança é o verdadeiro gatilho do desejo. Quando ela sente que você conduz, quando percebe que pode relaxar e seguir, o corpo dela reage antes da mente. Pilar 3. Desafio e restrição. O terceiro pilar é um dos mais importantes. Desafio plus restrição. Desejo feminino não nasce do fácil, não nasce do óbvio, não nasce do homem sempre disponível. Ele nasce da tensão, do quase, do que não está garantido. Muitos homens se oferecem como prêmio grátis, entregam atenção sem que ela precise fazer nada, se tornam previsíveis, excessivos. E isso destrói a percepção de valor, e com ela, destrói o desejo. Maquiavel avisou: generosidade mal administrada gera desprezo. Quando você se entrega sem filtro, ela perde interesse. Seu erro se apresenta como um presente. Sua solução: tornar-se um desafio. Não seja inalcançável, mas também não seja um prêmio sem esforço. Não é sobre fingir desinteresse, é sobre ter padrão. Seu desejo vale algo, ela deve conquistá-lo. Não porque você se acha demais, mas porque você não é qualquer um. Se ela flerta, não responda como um homem faminto. Responda com controle, com presença fria, com um olhar que diz muito mais do que 1000 palavras. Se ela busca validação, não entregue na primeira tentativa. Deixe que ela sinta que sua aprovação é rara e por isso valiosa. Restrição cria tensão. Tensão constrói desejo. O cérebro humano se vicia no que não possui completamente. Quando ela sente que ainda não te conquistou totalmente, quando há mistério dentro de você ainda inacessível, ela intensifica o esforço e o desejo aumenta. Faça com que sua entrega seja algo ela precise despertar, não algo que você entrega gratuitamente. Pilar 4. Projeção de fantasia. Esse pilar é o mais poderoso, a projeção de fantasia. O desejo feminino raramente nasce da realidade. Ele nasce da imaginação, da narrativa interna que ela cria sobre você, do que ela imagina que você poderia fazer. A maioria dos homens fica presa ao literal. Elogios, conversa, lógica, aparência, mas o desejo verdadeiro começa na mente, na imaginação, nas partes dela que ela não admite em voz alta. Jung dizia: os desejos mais intensos se escondem na sombra. Seu erro: você permanece na superfície. Sua solução: tornar-se o espelho das fantasias que ela não confessa. Não precisa ser explícito. Não precisa ser vulgar, precisa ser sugestivo. Presença com dupla intenção, frases com camadas, olhar que diz mais do que a fala. Ela pode se apresentar como a garota comportada, mas dentro dela pode existir fascínio por algo mais intenso, mais arriscado, mais dominado. E só o homem que toca essa parte provoca o desejo que ela não controla. Você não precisa ser o homem perigoso. Basta carregar o potencial. Basta que ela veja que você pode ser, mas escolhe não ser. Essa tensão entre suavidade e força, entre segurança e poder latente, é o que ativa fantasias internas. Quando você ativa a imaginação dela, você deixa de ser um homem e se torna um estímulo psicológico. A partir desse momento, ela não pensa mais no que aconteceu, ela pensa no que poderia ter acontecido. E isso é desejo puro. Gerencie sua recompensa de forma seletiva. O desejo sobrevive da imprevisibilidade. Assim como qualquer impulso humano, ele se intensifica quando o prazer não é garantido. Se você está sempre disponível, sempre inicia a intimidade, sempre pronto para agradar, sua presença deixa de ser recompensa e vira rotina. E rotina mata o desejo. Muitos homens se tornam distribuidores automáticos de prazer e, sem perceber, destroem o valor da própria energia. Maquiavel, mestre do poder, diria: os homens amam quando é conveniente,
mas temem quando não controlam o acesso. Aqui, o temor é a tensão de não saber quando, ou se, a próxima dose do seu desejo virá. Seu erro: oferecer-se como fonte infinita de atenção sexual, quando deveria ser um prêmio raro que ela precisa conquistar. A solução maquiavélica: gerencie sua presença e sua intimidade como um recurso valioso. Isso não significa negar afeto ou sexo. Significa que o acesso a você precisa ser merecido. Crie momentos intensos. Depois, desapareça por um instante. Dê espaço para a saudade. Deixe o desejo trabalhar a seu favor. Não seja sempre o primeiro a mandar mensagem. Não entregue tudo antes do tempo. Permita que ela invista também. Quando o prazer não é um direito garantido, ela começa a trabalhar para mantê-lo. A mente dela passa a buscar maneiras de reconquistar sua energia. E isso cria um ciclo viciante de expectativa, recompensa e desejo. Você deixa de ser um homem e se transforma no gatilho do vício emocional dela. Manipulação ou maestria? Talvez, em algum nível, você esteja pensando: isso não seria manipulação? Resposta direta: não. Manipulação é mentir, controlar, forçar, destruir a autonomia do outro. Isso não é o que estamos fazendo aqui. O que você está aprendendo é como funciona o desejo humano. Você está jogando o mesmo jogo que sempre existiu, mas agora com consciência, estratégia e precisão. Pergunte a si mesmo: ela não responde ao mistério? Ela não se atrai por o que é raro? Ela não perde interesse quando tudo é fácil demais? Ela não esconde fantasias que nunca revela? Ela não enjoa quando a atenção é constante? Esses padrões não são invenções, são instintos. Você só está aprendendo a usá-los a seu favor. Isso não é predatório, é inteligência emocional combinada com poder psicológico. É saber criar desejo sem implorar por ele. Reflexão final: torne-se o artista do desejo. Você quer uma conexão mais intensa? Quer se tornar o homem que acende desejos que outros nem percebem? Então este é o momento. O primeiro passo é simples. Pare de ser previsível. Pare de ser acessível demais. Pare de entregar sua energia antes que ela invista na dela e comece a despertar. Pare de ser excessivamente complacente. Pare de buscar aprovação a qualquer custo. E, acima de tudo, pare de ser escravo do seu próprio desejo, exibindo-o de forma desesperada e sem controle. Seja um estrategista. Aprenda com cada interação. Não ignore nada. Analise tudo. Observe os olhares, os silêncios, as mudanças de energia, porque o mundo do desejo não é um conto de fadas. É um campo de batalha psicológico, e se você não entender as regras, será esmagado por elas, não com ódio, mas com indiferença. E a indiferença é a morte do desejo. Sem domínio sobre esses gatilhos, você não viverá paixão, você viverá frustração. Não será rejeitado, será ignorado. E esse é o pior destino que um homem pode enfrentar. Se algo aqui mexeu com você, ótimo, era essa a intenção. A verdade estratégica incomoda, mas desperta. Agora pense: qual desses 5 pilares é o mais difícil de dominar? Qual deles você já viu funcionar na vida real? Reflita, porque desejo não é sorte, é engenharia emocional. E nunca esqueça: no jogo do desejo, assim como no jogo da vida, não vence quem sente, vence quem entende, vence quem controla, vence quem cria o fogo, e não quem implora por calor. Esse é o início do seu domínio. Agora o resto depende de você.